Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Hoje vamos explorar uma das histórias mais fascinantes e profundas da humanidade, a saga de Jó. Imagine perder tudo o que você ama e ainda assim manter a fé. Esta não é apenas uma história antiga, é uma jornada emocionante que desafia nossas crenças mais profundas. Descubra os mistérios de Jó, um homem que enfrentou o inimaginável e permaneceu firme. Acompanhe-nos e veja como essa história milenar ainda ressoa poderosamente em nossas vidas hoje. Na narrativa bíblica do livro de Jó, encontramos um homem rico chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele tinha uma grande família e possuía rebanhos vastos. Jó era uma pessoa íntegra e justa, com um compromisso moral e uma relação disciplinada com Deus. Este homem era íntegro e reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas, além de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos, sendo considerado o maior de todos os habitantes do Oriente. Os filhos de Jó costumavam realizar festas em suas casas, convidando suas irmãs para comer e beber com eles. Após esses dias de festa, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios queimados em nome de cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Essa era a prática constante de Jó. Deus mencionou a Satanás a virtude de Jó, mas Satanás argumentou que Jó era íntegro apenas porque Deus o abençoava abundantemente. Um dia, os anjos se apresentaram diante do Senhor, e Satanás estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu, dizendo que andava pela terra de um lado para o outro. O Senhor então mencionou Jó a Satanás, destacando sua integridade e temor a Deus. Satanás questionou se Jó realmente temia a Deus sem motivo, sugerindo que era por causa das bênçãos que recebia. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas sem tirar-lhe a vida, dizendo: tudo o que ele possui está em seu poder, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Estes eventos são relatados no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Em um único dia, Jó recebeu 4 mensagens devastadoras. Suas ovelhas, servos e 10 filhos foram mortos, vítimas de invasores, ladrões ou desastres naturais. Enquanto seus filhos estavam celebrando na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou e contou a Jó que os bois e jumentos foram roubados pelos sabeus, que mataram os servos. Outro mensageiro chegou dizendo que o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e servos. Um terceiro mensageiro informou que os caldeus atacaram e levaram os camelos, matando os servos. Finalmente, um quarto mensageiro relatou que seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles devido a um vento forte do deserto. Este mensageiro foi o único a escapar para contar a Jó. Estes eventos trágicos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Em sua aflição, Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça, mas ainda assim louvou a Deus em suas orações. Ele se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e, prostrado ao chão, adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus qualquer falta. Esta resposta de Jó está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece no céu novamente, e Deus lhe dá outra oportunidade para testar Jó. Desta vez, Jó sofre terríveis feridas na pele. Sua esposa tenta persuadi-lo a amaldiçoar Deus e desistir da vida, mas ele resiste e tenta suportar seus sofrimentos. 2 tramas são habilmente entrelaçadas, uma celestial e outra terrena.
Os acontecimentos na Terra são o resultado de algo que já ocorreu no céu, assim como a guerra na Terra imediatamente após um conflito no céu, como no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele em silêncio por 7 dias em respeito ao seu luto. Jó fala no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens oferece descrições poéticas de seus problemas. Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, comparando a vida e a morte com a luz e a escuridão, desejando nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido encoberto pelas trevas. Sentindo que a vida apenas aumenta sua agonia, ele responde a Jó que antes consolava outros, admitindo agora que nunca foi realmente consciente do sofrimento deles. Ele conclui que a dor de Jó deve ser devido a algum pecado que ele cometeu e recomenda que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus, argumentando que ele deveria demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais dor do que a que recebeu. Jó reage a cada um desses comentários tão irritado que chama seus simpatizantes de médicos inúteis que mascaram sua ajuda com mentiras, como descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir o meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando poderia corrigir ou perdoar facilmente esses atos. Ele fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, dado que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, os humanos não podem enganar Deus com suas palavras. Jó admite que nem mesmo se conhece o suficiente para defender seu caso perante Deus. Ele anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus para que não seja condenado ao submundo. Jó acredita que há uma testemunha no céu, um Redentor, que atestará sua integridade, como expresso no capítulo 19, versículo 25. Sei que o meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra. O sofrimento se torna insuportável para Jó. Ele se torna amargo, ansioso e assustado, lamentando a injustiça de Deus ao permitir que pessoas más prosperem enquanto ele e outros honestos sofrem. Jó quer enfrentar Deus e protestar, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele pensa que a sabedoria está oculta da humanidade, mas resolve persegui-la, temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus interrompe o diálogo divino da primeira rodada. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus 36 vezes que falasse com ele. Agora, seu desejo é atendido, e Deus fala com Jó 2 vezes no meio de uma tempestade. Há um certo humor na maneira como Deus se dirige a ele, lembrando-o de que é o Criador de tudo, percorrendo sua impressionante atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando se Jó poderia igualar essa obra. Deus termina questionando se Jó está em posição de julgar, dizendo que é impertinente para Jó acreditar que Deus deveria se explicar a ele. Jó é feito sentir-se muito pequeno. Eventualmente, Jó responde: sou indigno. Como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. No segundo round, Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre 2 de suas criaturas. O discurso está cheio de humor. Mais uma vez ele pergunta a Jó sobre seus pensamentos a respeito do hipopótamo, o Behemote, e do crocodilo, o Leviatã,
como se essas incríveis bestas detivessem as respostas para os grandes problemas da vida. Jó é lembrado de que não pode entender Deus, nem o mundo animal, muito menos o mundo moral. Sim, o ponto principal de Deus é: por que você está tentando discutir comigo? Jó responde que Deus é onisciente e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Ele agora percebe que seu questionamento a Deus foi totalmente inadequado, desprezando-se e arrependendo-se em cinzas e pó. Embora o encontro com Deus seja humilhante para Jó, o cerne do problema de Jó é tratado, pois ele volta a se conectar com Deus. O diálogo oferece um clímax magnífico e inesperado para o livro. No epílogo, o texto muda de poesia para prosa quando Jó aceita que não deve culpar Deus por suas interações com ele. Deus restaura a Jó seus 7 filhos e 3 filhas, propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o muito mais rico e feliz do que antes. Como servo de Deus, Jó é reabilitado. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus, que diz que eles não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades. O notável nas 2 rodadas de Deus com Jó é que ele ainda não responde às indagações de Jó e não lhe conta sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava saber o que estava acontecendo no céu, porque Deus tinha seus motivos para permitir que ele sofresse. Devemos ter em mente uma diferença aguda entre a compreensão judaica deste livro e a cristã. O judeu dos tempos do Antigo Testamento não podia ver as preocupações de vida após a morte. Ao longo do livro de Jó, em um momento, Jó declara que encontrará Deus após sua morte. Mas este não é um tema recorrente no livro, e ele não tem ideia de como isso acontecerá. O livro de Jó apresenta 2 tramas principais, a trama divina e a terrena. Começa com a trama celestial, a reunião de Deus no céu com Satanás, um anjo cuja função era relatar pecados. Satanás era o advogado de acusação de Deus, viajando pela terra para relatar a Deus. Ele argumenta que se Deus retirasse suas bênçãos de Jó, ele blasfemaria contra Deus, como qualquer outro. Como resultado, ocorre a aposta divina. Jó desconhece essa aposta, enquanto o leitor está ciente. Isso nos ensina verdades valiosas sobre Satanás, sugerindo que ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não sendo dotado da onipresença de Deus. A trama humana, o debate entre Jó e seus companheiros, ocupa a maior parte do livro. Jó está sofrendo e todos confrontam a pergunta maior: posso continuar a acreditar em um Deus bom quando tudo parece estar dando errado? O livro de Jó oferece uma resposta a essa pergunta. Qual foi a maior dor de Jó? Isso esclarece a importância deste tópico. Foi uma confrontação física. Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e em dores cruciantes. Socialmente enfrentava dificuldades devido à sua aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente de sua recente tragédia. Ele clamou implorando a Deus para encontrá-lo, falar com ele e até mesmo discutir com ele. Essa foi a verdadeira dor mais excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando Jó finalmente conseguiu falar com Deus, as coisas não aconteceram como planejado. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser visto no contexto do Novo Testamento, onde Deus permitiu que Satanás provocasse a morte de Jesus na cruz. A ressurreição de Jesus nos lembra que haverá uma reivindicação final de Jó. Os cristãos acreditam que Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. Um dia, haverá uma cena de tribunal em que Jesus se sentará como juiz. E todas as pessoas más e piedosas que já viveram estarão diante de seu trono para serem julgadas de acordo com suas ações no corpo. Então,
Tudo pelo que Jó ansiou está prestes a se tornar realidade. A justiça de Deus será aplicada a toda a raça humana em uma reivindicação hoje. Compartilhe nos comentários como isso impactou você e não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, como você, ama desvendar os mistérios da vida e da fé.